Conciliação bancária no sistema de gestão escolar Cisalo. Vou mostrar para vocês hoje essa tela nova de conciliação bancária. Primeiro, antes de mais nada, né, o que é conciliação bancária e para que ela serve? Basicamente, conciliação bancária é você bater o extrato do banco com o extrato que o seu sistema de gestão escolar vai oferecer, tá? Então, normalmente isso é feito pelo pessoal do Contas a Pagar, mas no Cisalo é possível também fazer somente para quem tem o Contas a Receber. Então, se você não tem o Contas a Pagar, naturalmente você não vai fazer a conciliação das despesas, mas vai fazer a conciliação das receitas. Então, tudo que você recebeu via boleto na sua conta, o banco vai colocar no extrato e quando você importar, o Cisalo vai comparar essas receitas, né? Tudo que foi pago via boleto no banco e no Cisalo. Vamos ver com detalhes essa tela. Em cima tem a conta bancária, então você pode ter mais de uma conta para fazer a conciliação. Tem a faixa de datas, o período, por padrão ele coloca o mês anterior ao atual. Eu estou em março de 2023, ele vai jogar fevereiro. Já mostra o saldo inicial e final. Se você não tiver o contas a pagar, esse saldo aqui não aparece, porque não faz sentido, né? Ele não consegue calcular o saldo corretamente sem as despesas, né? Embaixo você tem todas as movimentações do Cisalo, onde você tem a origem, CP contas a pagar, REC contas a receber. Aqui uma coluninha para você selecionar essas transações, esses registros, a data, no caso aqui a data de pagamento e no caso de boleto a data de crédito. E aqui eu tenho uma descrição, a descrição que você colocou no contas a pagar, e aqui a descrição vai ser por forma de pagamento, sempre vem boleto, e o valor. Situação, da mesma forma, quando é um registro do contas a pagar, ele vem a situação daquele título, então eu tenho aqui dois que foram pagos e um que está vencido, e no caso do contas a receber, ele vem sem situação, e quando ele é conciliado, fica com a situação conciliada. Isso do lado esquerdo. Do lado direito eu tenho as movimentações bancárias. Então eu tenho o extrato bancário. Tá? Por enquanto eu não importei nenhum extrato, então ele está vazio. Vamos só dar uma olhadinha como que estão esses títulos aqui no contas a pagar. Eu vou fechar aqui, contas a pagar, fevereiro. E são esses três títulos aqui. Sabesp, que foi pago via débito automático, R$ 300. Então, no contas a pagar, você deve saber, você pode colocar um título como débito automático e no dia do vencimento o Cisalo muda para pago com aquele valor. Tá? Idealmente, o que você deveria fazer? Quando você recebe a conta, você deveria atualizar o valor efetivo para o valor da conta e não deixar o valor previsto. E aqui eu tenho um aluguel que está atrasado, está vencido. São esses três títulos que eu tenho somente em fevereiro. Vamos voltar aqui para o contas a pagar. Aliás, conciliação. Eu posso acessar o conciliação pelo menu do contas a pagar, pelo menu do contas a receber e também por esse menu lateral aqui de conciliação. Vou fazer a importação do arquivo. Eu venho aqui, o Cisalo me leva direto para a tela, para a pasta Cisalo UFX. Seleciono o arquivo e clico em processar. Bom, logo de cara, o que nós vemos? Primeiro que o saldo final está em vermelho, significa o quê? O sistema ele vai pegar o saldo inicial que está aqui, copiar para cá e vai calcular o saldo final do banco com base a todas as movimentações que foram importadas. Tá? Então aqui a gente vê que o saldo inicial não está batendo. Esse é um dos primeiros objetivos da conciliação bancária, né? Fazer bater o saldo. Além disso, a gente pode ver que tem registros a mais no meu extrato bancário. Vamos ver por quê. Tem dois motivos para isso acontecer. O primeiro é que o banco, muitas vezes, cria registros de saldo. E esses registros de saldo não têm um equivalente no meu extrato aqui no Cisalo. Então, por exemplo, aqui, saldo inicial. Muito bem, eu quero ignorar esse registro, porque ele não faz parte das movimentações que eu vou conciliar. Como é que eu faço?
Seleciono o registro aqui e clico em ignorar. Deseja mesmo ignorar os registros selecionados? Sim. Ele sai da minha listinha e o mostrar ignorados ficou em vermelhinho, significa que tem registros ignorados. Eu clico nele, está lá o saldo inicial ignorado, eu posso reativar caso eu tenha ignorado um registro de forma errada, né? Imagina que eu cliquei errado aqui, ignorei Sabesp. Não faz mal, posso ignorar e designorar e reativar quantas vezes eu quiser. Muito bem, vamos então ignorar o saldo inicial. Ótimo. Temos aqui agora o primeiro registro, que é o débito automático da Sabesp, 302,15, a situação a fazer, significa que ainda não foi conciliado. E aqui confere com 300, então realmente esse registro aqui do banco confere com o registro do Cisalo, só que o valor é diferente. Eu preciso ir lá no Cisalo e arrumar o valor para corrigir e poder conciliar? Não. O Cisalo faz isso para a gente de forma automática. Então, o conciliar, apesar dele se chamar conciliar, ele concilia, ajusta ou cria o título no contas a pagar. Isso somente no contas a pagar. Ele não pode fazer isso naturalmente com contas a receber, porque os boletos foram baixados conforme o arquivo de retorno e eu não posso sair alterando essa baixa aqui pela tela de conciliação. Já no caso do contas a pagar, eu posso porque as baixas são feitas de forma manual e podem acontecer erros ou mesmo falta de baixa, né? Então, venho aqui em conciliar. Aí ele percebe que o valor ou a data são diferentes. Você quer mesmo ajustar e conciliar? Sim. Legal. Agora eu tenho aqui mostrar conciliados em vermelho, significa que tem registros conciliados. E repara que ele alterou o valor de 300 para 302,15. Vamos ver como que ficou isso no contas a pagar. E aqui uma informação importante. Sabesp 302,15 valor pago. Perfeito. Inclusive aqui a última coluninha, conciliado C. Significa que esse registro é conciliado. Um detalhe importante, registros conciliados a gente não pode excluir, né? Então se eu tentar excluir aquele registro da Sabesp, ele vai me dizer que o título não pode ser excluído. Naturalmente porque já foi conciliado. O valor pago ele corrige, tá? Porém, o valor estimado não, o valor efetivo do título não. Porque a priori eu posso ter um valor pago diferente do valor do título no contas a pagar, né? Tem acréscimos, mora-multa, descontos, enfim. Podem ter valores diferentes, tá? Isso não tem problema nenhum, porque nos relatórios o que vai ser utilizado aqui é o valor efetivamente pago, né? Para saber para ver extrato, enfim, cálculo de saldo, o que interessa aqui para a gente é o valor pago. E uma vez que o valor é pago, o título é pago, no Cisalo é mostrado o valor pago mesmo. Muito bem, vamos voltar agora para a tela de conciliação. Posso fazer a mesma coisa aqui com o débito em conta da conta de luz. Seleciono os dois e clico em conciliar. Valores diferentes, deseja ajustar? Sim. Eu posso desconciliar também, tá bom? Então, se eu, por exemplo, fiz alguma coisa errada, eu clico aqui nesse caso do desconciliar, eu não vou clicar aqui desse lado, tá bom? Eu simplesmente desconcilio marcando um registro do banco. Então, por exemplo, eu quero desconciliar aqui o da Sabesp. Eu venho aqui, desconciliar e pronto, ele volta aqui naquela situação anterior de a fazer. E eu posso selecionar novamente e clicar em conciliar. Tá? Então isso pode ser feito a qualquer momento. Quando você viu que fez alguma coisa errada, pode voltar atrás. O próximo registro é de pagamento de boleto. Aqui está certinho, não tem muito o que fazer. Seleciono os dois e clico em conciliar. Os próximos dois são situações especiais. Vamos lá. O primeiro é no banco é um registro de um recebimento de um valor alto e provavelmente é um boleto que foi pago, ou mais de um boleto, tá? E não tem um registro equivalente no Cisalo. Isso significa que o retorno não foi processado, tá? Então, nesse caso aqui, a gente não pode conciliar esse registro e tem que ir atrás desse retorno, tá? Porque, naturalmente, tem que ter o retorno processado corretamente para
fazer a conciliação. No caso de baixo, é um pouquinho diferente. Por quê? Pela descrição a gente vê que é um rendimento automático que o banco te paga, aquela poupança automática, nesse caso. E é um valor pequeno, dificilmente vai ser um boleto de 5,17. Nesse caso aqui, a gente pode selecionar e clicar em conciliar. Quando a gente só seleciona o registro do lado do banco e não seleciona o registro do lado do Cisalo, o conciliar vai criar um título na realidade. Tá? Então isso é muito prático justamente para esse tipo de movimentações que você não sabe quando que vão acontecer, você não deixa eles no seu contas a pagar como receitas previstas, porque elas são imprevistas, né? Elas acontecem a qualquer momento, esse rendimento automático. E com a importação e a conciliação do extrato bancário, fica fácil de criar esses registros. Tá? Então eu seleciono ele, clico aqui em conciliar. Tem certeza que deseja criar um título? Sim. Ele vai abrir o contas a pagar com aquelas informações do título, porém ele tem dois campos que ele precisa que a gente informe, que não vem no extrato bancário. Primeiro, qual que é o fornecedor daquele título? Eu vou colocar o Banco Itaú. E segundo, em qual plano de contas que você quer colocar. Eu vou colocar nas receitas financeiras. Fazendo isso, eu confirmo aqui. Deseja adicionar um novo título? Sim. Repara que ele já criou aqui embaixo um novo título com aquela mesma descrição que veio no extrato. Eu poderia ter alterado se eu quisesse. E já coloca aqui como conciliado. O valor pago, no caso, é negativo, porque no contas a pagar negativo significa que é uma entrada. E quando eu clico em OK, ele fecha a tela do contas a pagar e abre novamente a tela de conciliação bancária. Porque a ideia é que você continue fazendo a conciliação, né? Você estava lá na tela de conciliação, criou um título, volta para a tela e dá continuidade. Muito bem, aqui tem um outro caso. É um caso de um título vencido. Então, o aluguel, nesse caso aqui, está vencido e realmente não tem uma movimentação bancária referente a esse título. Então, não tem o que fazer. Teria que, bom, tem sim, tem que pagar o aluguel para fazer a conciliação, né? Pode ser, por exemplo, se você atrasa um mês, imagina que esse boleto aqui de aluguel de fevereiro você só pagou em março. O que você vai ter que fazer para você poder fazer essa conciliação corretamente? Você vai ter que ir no título do aluguel de fevereiro e colocar a informação de pagamento em março, porque senão não vai aparecer, né? Porque aqui nunca vai aparecer um registro de um mês e de outro mês. A outra opção seria você colocar uma data maior aqui, né? Então, por exemplo, a gente poderia ir do dia 1 do 2 a 30 do 3, e aí, claro, vai mostrar os dois, e aí você poderia fazer a conciliação. Tá? Então, só tomar cuidado com essa questão das datas, quando um título é pago muito atrasado, né? Vira um mês. Outra coisa importante, o sistema ele não verifica se você cria registros duplicados. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem mais de uma conta. Eu vou mostrar aqui os conciliados, vamos pegar esse rendimento aqui, eu vou desconciliar. Vamos voltar aqui para o dia 28 do 2. Fazer a conciliação, o rendimento de poupança automática. Tá? E vamos supor que eu não percebi que já tinha registrado esse título aqui, tá bom? Não percebi, eu simplesmente cliquei numa vez, cliquei aqui em conciliar, tem certeza que deseja criar um título? Sim. Ele vai lá no contas a pagar e ele vai perguntar novamente se você quer criar. Receitas financeiras, sim. E na hora de gravar só, é que o Cisalo percebe que tem um título com o mesmo vencimento, valor, etc. Então ele te dá um alerta, olha, tem um título parecido. Tem certeza que deseja incluir esse título? Vamos colocar que não. E aí você vai analisar, realmente esse título aqui já foi registrado. O que você faz? Você pode limpar aqui essa tela para não gravar, volta na parte de conciliação bancária, procura o título em questão, que é esse aqui, e aí sim faz a conciliação.
Se você tivesse criado, aí você vai ter que excluir depois um dos que está duplicados. Naturalmente, você vai excluir aquele que não foi conciliado, né? O outro você não vai conseguir. Espero que tenham gostado e que tirem proveito da nova funcionalidade. Até a próxima.